Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Vamos debater hoje vários assuntos aqui no programa, dentre eles inclusive a morte de um jornalista, um companheiro da imprensa no estado de Minas Gerais. Vamos falar sobre política, vamos falar sobre processos eleitorais aqui. E comigo na bancada Ulisses Aécio, o nosso convidado de hoje é o doutor Dalmir de Faria, ele que é advogado especialista na legislação eleitoral. Boa noite, doutor Dalmir. Boa noite, João Silvestre. Boa noite, Ulisses Aécio. Boa noite, telespectadores da PUC TV. Bom, boa noite, Ulisses. Boa noite. Nós vamos debater aqui, como eu disse, vários assuntos relacionados com as eleições. Nós temos hoje, professor, o doutor Dalmir, nós temos vários processos ainda na Justiça Eleitoral. Existem prefeituras que poderão ter eleições ainda este ano. Como é que está a situação aí, no geral, da Justiça Eleitoral no estado de Goiás? Olha, no país inteiro nós temos em torno de 135 municípios que correm o risco de ter novas eleições, inclusive algumas já definidas pelo TSE, que são aqueles candidatos que ganharam as eleições com mais de 50% dos votos, 50 mais 1, e nesse caso anula-se a eleição, o presidente da Câmara assume provisoriamente, e no prazo de 60 dias do julgamento do último recurso, o TRE de cada estado convoca novas eleições. Certo. Aqui no estado de Goiás nós temos algumas cidades que já teve, inclusive, prefeito cassado, e não sei qual cidade, não me lembro aqui, mas parece que já houve 2 ou 3 posses ou mais posses de prefeito nessa cidade. Nós não tivemos eleição em Goiás, ainda tem um processo específico, que é o de Bom Jesus de Goiás, que o candidato a prefeito não desincompatibilizou da direção de uma rádio comunitária local. O juiz indeferiu a sua candidatura, preferiu recorrer, não substituiu. O TRE confirmou e agora o TSE, semana passada, também confirmou a decisão e brevemente deverá ser marcada novas eleições. E nós temos também alguns casos específicos de Goiás, na proximidade do mês de Natal, aliás, da proximidade do Natal e do Réveillon, nós tínhamos aí 4 prefeitos cassados com eleições, com possibilidade de eleições. 3 são clientes nossos, nós conseguimos liminares e eles estão empossados com liminares, aguardando o julgamento do recurso. Na eventual perda também deverá se convocar novas eleições. Esse de Bom Jesus aí, doutor Dalmir, pelo que eu sei, a legislação ela fala pessoa que trabalha em veículo de comunicação. A rádio comunitária também é considerada um veículo de comunicação, ou seja, desses normais, desses tradicionais? Ou seja, talvez não tenha sido por isso, por essa confusão aí, talvez não fazer parte dessa legislação de veículo de comunicação tradicional como esses que nós temos, que esse candidato não tenha deixado, por exemplo, o cargo dele? Além de haver a previsão que deveria desincompatibilizar da direção da rádio, que ele era apenas vice-presidente, não era o presidente inclusive, ele teria 3 meses para desincompatibilizar, e não fez, e lá houve um agravante que a rádio comunitária mantinha contrato de publicidade, de apoio cultural, com a prefeitura de Bom Jesus de Goiás, apesar de ser adversário, era adversário dele, inclusive, mas mantinha. Com base nisso, o juiz indeferiu o registro da sua candidatura, nós atuamos no processo no TRE, mas o TRE entendeu de que realmente não desincompatibilizou da direção da rádio em tempo hábil. E agora, semana passada, o TSE, em decisão monocrática, eu acredito que deve ser confirmada, manteve essa inegibilidade por falta de desincompatibilização da direção da rádio. O detalhe é mais ou menos assim, Ulisses. As emissoras de rádio e televisão são concessões. Concessões, quem detém realmente é o poder público. Então, eu, por exemplo, sou diretor de rádio, eu tenho que me desincompatibilizar com qualquer outra pessoa que assuma um cargo público. Exatamente. E o vice-presidente, ele é diretor, ele teria que ter feito uma ata no tempo hábil, né, substituindo ele, colocando outro vice-presidente, ou senão ele renunciava dentro daquele período. Como ele não fez, e outra coisa, quando fala no microfone aí é 45 dias, a partir do momento no caso do locutor de rádio, né, o apresentador de televisão. Ele mesmo não sendo locutor de rádio, ele teria que desincompatibilizar. Isso aí, e ele não fez, então corre o risco dele não poder ser o prefeito da cidade. É muito difícil conseguir isso, né, Dalmir? Exatamente. Nós tivemos aqui no seu programa, na proximidade das eleições, e nós comentamos aqui na época que nós teríamos uma eleição institucionalizada e que haveria muitos flagrantes de compra de voto, de abuso de poder econômico. E nós temos vários processos hoje aí, onde houve quebra de sigilo telefônico de cabo eleitoral, se configurou indício de compra de voto,
provas testemunhais. Então nós ainda temos uma série de processos ainda relativos às eleições que estão instruindo e estão chegando pelos próximos 30, 60 dias no máximo. Deverá estar concluindo vários processos no interior que estarão chegando aqui em grau de recurso. E o recurso eleitoral, ele não tem efeito suspensivo. Então, quando um candidato, aliás, um prefeito eleito, por exemplo, no caso específico, um vereador, ele é cassado, o simples fato de recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral não lhe dá direito de continuar no cargo. Tem que entrar com a cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso. E o TRE só dá efeito suspensivo se houver o que nós chamamos em direito da chamada plausibilidade do recurso, se o recurso houver uma viabilidade de ser provido. Agora, o grande erro que eu acho nessa campanha é a falta de assessoria. Lógico. Porque o Dalmi agora está dando uma assessoria, ele está defendendo uma coisa que poderia ter evitado se ele tivesse sido contratado como assessor antes, né? Orientador. Quer dizer, se antes tivesse feito uma consulta para o escritório do advogado, para quem entende de direito, aí no caso não teria tido esse problema. Agora fica muito mais caro, né, Dalmi? Defender o processo do que orientar. Não é preciso que os candidatos, nós falamos várias vezes aqui, que uma assessoria jurídica, uma assessoria de imprensa é necessária para todos aqueles que querem pleitear um cargo público, principalmente a jurídica, né? E nós tivemos aí nessas eleições, em muitos processos ainda pendentes de julgamento, as chamadas condutas proibidas aos agentes públicos, doação de lotes em período eleitoral, doação de material de construção, doação de muitas coisas que não estão previstas em programas sociais. Então nós temos vários casos aí que estão pendentes de julgamento, outros já foram de quem está no poder, ou candidato ou não, beneficiando o seu candidato, ou a própria reeleição. Quer dizer, fizeram várias doações, condutas vedadas, principalmente como doação de imóveis, né, de lotes para pessoas carentes, ou até promessas. Há casos aí que nós conhecemos de que muitas vezes fez a doação informal durante o período eleitoral para angariar o voto e isso foi denunciado, o Ministério Público levantou e agora o cidadão está respondendo com a possibilidade de ter um mandato cassado. Isso ocorre nas cidades menores, porque as cidades maiores, os políticos já estão mais espertinhos, não estão sendo fragados, né, com essas irregularidades, né, Ulisses? Em relação, o senhor falou das prefeituras, em relação aos vereadores, tem alguns processos também em relação a vereadores que tomou posse? Olha, existem vários processos, inclusive agora, ontem mesmo eu vi uma sentença no jornal, onde foi cassado o prefeito, o vice e 2 vereadores eleitos, né? De Montevidéu, de Goiás, para ser mais exato. De Montevidéu foram cassados o prefeito, o vice e 2 vereadores, e um vereador que coordenou a campanha deles também foi, que não saiu candidato à reeleição, que foi o autor dos possíveis delícias eleitorais, foi decretada a sua inegibilidade por 8 anos também. Então, nós temos vereadores cassados, temos aqueles que estão envolvidos com prefeitos, que estão respondendo processo. Agora, o que é importante dizer é que nesse processo eleitoral, e você havia dito, Ulisses, a justiça eleitoral se fala em justiça trabalhista, mas a mais ágil hoje que nós temos é a justiça eleitoral. Então tem sido um julgamento rápido, a prioridade nos prazos, né? Então, eu citei esse exemplo de Bom Jesus, que esse processo começou, o registro da candidatura foi indeferido 3 dias antes das eleições, já foi julgado pelo juiz eleitoral da comarca, julgado pelo TRE e agora julgado pelo TSE. E a compra de voto, ela foi... nesse caso aí de Montevidéu, que foi cassado o prefeito, o vice e os 2 vereadores, chegaram a estipular que o voto valeria aí mais de R$100. R$100 foi o que a imprensa noticiou, porque esse processo eu não conheço, mas eu vi noticiado pela imprensa. Mais ou menos 6 mil eleitores tem na cidade, sujeito comprando voto, isso deve dar muito dinheiro ser prefeito para um cara desse. Inclusive nós comentamos isso na época aqui no seu programa, a questão da contratação de cabos eleitorais. Então, pelo que eu vi que o juiz baseou a sentença, o cidadão contratou de cabo eleitoral para trabalhar na campanha o equivalente a 3,7 do eleitorado da cidade. Nossa. E o correspondente a 7,5 dos votos que ele teve. Contratou remunerado para trabalhar na campanha. Não é proibido contratar cabo eleitoral, mas a partir do momento que você passa do bom senso, do excesso, pode vincular, e é um abuso de poder econômico, que é o que aconteceu, pelo menos é o que a imprensa divulgou ao publicar essa sentença. Não teve limite, né? Numa cidade pequena você vai contratando, você contrata um da família, ou 2,
propaganda familiar ela é muito grande. E esse abuso do poder econômico que eu estou observando aqui é que existe nas menores cidades lá no interior, porque lá ainda acha que a impunidade pode prevalecer. Impunidade, né? Os coronelismos da política, as cidades pequenas ainda tem muito isso, onde a força do poder econômico comanda as eleições. Já melhorou muito. Eu não tenho notícia, não sei se eu estou enganado, numa cidade de porte médio para cima, onde houve problemas tão sérios como esses aí. E normalmente nas cidades maiores, não é que não ocorra também, não ocorre. É porque às vezes na cidade maior é mais difícil de fiscalizar. Agora, uma novidade de Goiânia, e eu inclusive defendi vários processos, acabamos até fazendo algumas transações penais, e até discutível essa questão, mas o Ministério Público em Goiânia inaugurou um fato interessante, que se pegar no interior, você conhece muito o interior, João, até eu achei até que de uma parte foi injusto. Eu defendi candidatos, inclusive até não eleitos a vereadores de Goiânia, eu defendi alguns, e eles reclamaram da injustiça. Porque o que o Ministério Público fez? Eles foram nas proximidades dos colégios, dos locais de votação, e fotografaram as propagandas, os santinhos, os cartazes do candidato das proximidades. Interpretaram aquilo como boca de urna, na verdade não é, mas é uma distribuição irregular, e processou em Goiânia vários candidatos, alguns eleitos, outros não eleitos vereadores, por jogar propaganda próximo. É uma ação penal, em alguns casos eu mesmo sugeri que fizesse essa transação, porque às vezes um salário mínimo de multa, né? Que foi o primeiro, eu até disse para alguns promotores, dos quais eu fiz audiência, falei, eu posso até não concordar como defensor, mas é uma medida realmente educativa e pedagógica, porque o cidadão sai na proximidade, e aí é um limite muito complicado, porque você pode entregar propaganda até às 22 horas do dia anterior à eleição. Passou daí já está irregular, e aí, né? O que ocorre? O cabo eleitoral sai, vai para os locais de votação e panfleta as proximidades dos locais de votação. Tá certo. Nós tivemos o primeiro caso em Goiânia. Nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Vamos continuar com esse assunto que é muito interessante. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Detalhe interessante, quando a gente fala em eleições, quando a gente fala em eleições municipais, eleições federais, lembra-se da primeira coisa, que é a chamada reforma política. Vários processos, várias emendas, várias tentativas de fazer uma reforma política. Ela esbarra, na minha opinião, exatamente porque quem vai votar essa reforma política são os maiores interessados. São os deputados federais e senadores do Brasil, que vão realmente fazer vão aprovar as leis para a reforma política. E, na verdade, são poucos que têm interesse em mudar o processo, onde eles já têm o controle total e absoluto de seus partidos. Na última eleição, no estado de Goiás, nós tivemos todos os deputados reeleitos, só não foram reeleitos quem não candidatou, né? E a tendência da eleição é que todos consigam aí eleição, ou uma ou outra zebra aí pode acontecer, mas a maioria vão ser eleitos no poder. Qual a sua opinião sobre a reforma política? A minha opinião é o seguinte: essa reforma política ela é tão morosa porque ela não interessa a maioria desses políticos que estão no Congresso, que está aí no Congresso Nacional. Até porque todos nós sabemos, uma reforma política ela vai mexer com as estruturas partidárias, ela vai mexer com as estruturas dos políticos que estão enraizados em cada, vamos dizer, cidade do interior, em cada estado do país. E como eles não têm essa motivação, ou seja, essa mudança, para eles a atual estrutura já os adequa ao poder, então logicamente que eles não querem essa reforma política. Nós já observamos várias vezes aqui que no estado de Goiás, o que se mais manifesta, o político que mais manifesta em relação a essa reforma política partidária é o deputado federal Ronaldo Caiado, que parece que não encontra eco dentro do estado de Goiás, ou seja, dificilmente você pega um político de Goiás, um deputado federal ou senador, falando nessa reforma política, na necessidade da sua realização. Apenas o deputado Ronaldo Caiado, até me estranha também, ou seja, ele candidato ao governo do estado, até parece que ele está querendo deixar a política, né? Ou seja, porque é candidato ao governo do estado, já disse que é candidato ao governo do estado, deputado federal, briga pela reforma política e uma reforma política que não acontece nunca. Dentro da reforma política da Dalmir de Faria está o financiamento público de campanha
e a lista fechada. Eu acho que a possibilidade desses dois itens ser aprovado exatamente porque são eles que favorecem os atuais deputados e senadores, né? Mas não é verdade. O que ocorre é o seguinte, o deputado foi eleito no sistema e ele tem medo de mudar esse sistema e não retornar para o Congresso. E o que ocorre? O financiamento público de campanha seria uma alternativa muito boa para democratizar as próprias eleições. Agora, grande parte dos deputados chegam, à exceção das celebridades, as lideranças populares muito fortes, grande maioria deles chegam realmente pelo poder econômico. Pra você ter uma ideia, uma eleição de deputado federal em Goiás, que é um estado pequeno, se ele for bem avaliado, ele não faz com menos de 10 milhões de reais. 10 milhões? 10 milhões de reais. Uma campanha de deputado estadual, 5 milhões. Isso para bem avaliado e sabendo gastar. Se gastar mal, não faz ainda e não pode ser uma pessoa desconhecida, tem que ser uma pessoa bem avaliada. Ora, então é um processo perverso até, se você for analisar o que ele recebe de subsídios, o que representa o mandato popular. Então, se ele gastou 10 milhões para se eleger, imaginando, e na época que se pôs, lembrou o caso do deputado Ronaldo Caiado, naquela proposta inicial que havia, o voto seria custar em torno de R$7 cada voto, quando se foi avaliado a primeira vez. Lógico que isso demandaria uma correção. Então, olha, eu gastei 10 milhões numa eleição. Se eu for para o recurso público, eu não retorno mais aqui, eu vou despedir do meu mandato, porque seria distribuído proporcional ao número de votos que cada estado tem para o seu partido. Então, é um sistema que só haveria a possibilidade de ter uma reforma política se houvesse uma Assembleia Nacional Constituinte eleita exclusivamente para fazer aquela reforma e não voltar mais. Os deputados teriam um mandato e os senadores de 4 anos para fazer. Porque quem está, ele tem medo de votar, é a mesma coisa da chamada cláusula de barreira. Por que os pequenos partidos, que todo mundo critica, continuam? Porque o deputado sabe que amanhã ele vai precisar de um pequeno partido para aumentar o seu horário no rádio, na televisão, e para fazer as suas coligações, ou discutir essa questão de acabar com as coligações proporcionais, para escolher os mais votados, mas os grandes precisam dos pequenos e os pequenos precisam dos grandes partidos. Então é muito difícil você mudar uma estrutura e o deputado votar contra si próprio, seria uma advocacia contra si próprio em termos legislativos. Eu não entendo uma coisa, o senhor colocou aí, por exemplo, que uma candidatura, uma campanha para deputado federal custa 10 milhões. Se a gente for fazer o rateio aí, uma divisão aí, ou seja, do que o deputado federal ganha por mês, nesses 4 anos de mandato, nós vamos chegar à conclusão seguinte, que nunca vai chegar aos 10 milhões. Então, por que custa caro uma campanha desse jeito? Olha, a estrutura de uma campanha eleitoral é muito cara. Se fala, por exemplo, que uma campanha de governador em Goiás custa 100 milhões. Seria no mínimo que ele não tiver bala na agulha na expressão popular. Para ganhar daí para lá, né? 100 milhões. O que ocorre? Isso é um sistema perverso. E aí, o que nós vemos aí? Os escândalos, doadores de campanha, certo? Doações questionáveis, caixa 2, por quê? Porque a eleição é muito cara e a culpa principal, curiosamente, é do eleitor e do cabo eleitoral, não é do candidato. O candidato super bem avaliado, honesto, sai numa campanha. Ele vai pedir voto, o cabo eleitoral quer isso, quer aquilo, quer essa estrutura. Então a campanha vai encarecendo de tal forma, e aí o que ocorre? Ele tem que recorrer a doações, porque ninguém eu tenho amigos que dizem que consegue eleger agora em 2014 com 3 milhões. Falei, então você seja competente, vai ser muito difícil eleger com 3 milhões. E o que ocorre, Ulisses e João? Recorre a N doadores, a doadores aí de origem duvidosa, que é o que nós tivemos aqui, não quero nem fazer uma crítica, porque nem se justifica no momento, mas nós tivemos aí a eleição passada do senador Demóstenes Torres, e vocês viram o que deu com os doadores de quem ele estava acompanhado, um dos senadores mais avaliados do Brasil, um excelente senador, foi um exemplo para Goiás, destacou no Congresso, mas saiu candidato à reeleição, contabilizou no TRE quase 11 milhões com a reeleição do senador. Correto? Pois é, quer dizer, um dos mais avaliados do Brasil, não era de Goiás apenas, certo? Que estava na mídia, bem avaliado, um excelente senador, projetos importantíssimos apresentados no Senado. Mas para manter a estrutura de campanha, o que demonstrou aí, e que foi apurado, pelo menos o que está aí posto para a sociedade, é que se envolveu com doadores de campanha, que vocês sabem, acabou dando que deve perder o mandato, está correndo o risco de perder aí até o cargo de procurador da República. Então, essas questões são complicadas. Esses dias atrás, no meu escritório, eu vi um comentário de um cidadão que
que o pessoal incentivando para ser candidato a deputado federal, disse, olha, eu não vou ser candidato, apesar de ter patrimônio para isso, por um fator muito simples, eu não tenho como gastar meu patrimônio numa campanha para ter esse retorno que o Ulisses Aécio acabou de dizer aqui, que é muito pequeno. Segundo, se eu arrumar doadores, eu fico preocupado com os doadores da minha campanha. Quem investiria na minha campanha uma quantidade e o que é que ele quer em troca? Correto? O que é que ele quer em troca? Retorno, então, esse retorno, e aí gera uma situação, um sistema muito perverso, com o contribuinte, com o cidadão, que isso depois gera em contratos absurdos. Isso o senhor que é experiente nessa legislação eleitoral, o senhor conhece também a política no Brasil, isso é moeda corrente, então, ou seja, é a moeda corrente mais comum na política, ou seja, é o financiamento de campanha através de empresas, de empresários, de pessoas, e depois cobrança através, vamos dizer assim, até entre aspas aí, mas pode até tirar o aspas também através de lobbies. E o sistema é muito complicado, porque eu vou imaginar, qual empresário, a não ser que eu saia candidato, por exemplo, tem um empresário que é meu amigo, quer ver o Dalmi eleito, qualquer coisa, e ele resolve, às vezes, investir na minha campanha, porque é meu amigo, porque acha que eu vou ser um bom parlamentar e assim por diante. Mas qual a empresa que vai investir dinheiro num candidato, seja prefeito, governador, seja deputado, se não tiver retorno? É um aspecto comercial. Agora, o que ocorre? Isso não é privilégio do Brasil, não. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Por exemplo, o Obama, que é presidente da República hoje, ele chegou ao Senado dos Estados Unidos financiado pelos produtores de milho, para ir defender os produtores de milho no Senado. A primeira eleição do Obama foi dessa forma. Agora, eu não conheço bem os critérios, como é que se chega a isso. Que é uma eleição praticamente indireta nos Estados Unidos, que se arrecada milhões para a campanha. Mas eu acredito que da mesma forma que os empresários lá cobram a fatura, cobra também. Aqui também a regra do jogo é a mesma. Mas as eleições, de uma certa forma, ela é muito segmentada, né? Na época, já há alguns anos atrás, se lançava o sindicato representando determinada categoria. O próprio Lula é um produto sindical, né, que chegou à presidência da República, tantos outros. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre eleições aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Eu vou abrir um parêntese aqui no nosso programa para ler uma nota hoje que foi emitida pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Diz o seguinte: a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABERT, apela às autoridades do Estado de Minas Gerais para que investigue o assassinato do repórter policial Rodrigo Neto, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, dia 8, na cidade de Ipatinga. Neto foi morto a tiro por dois homens que se aproximaram em uma moto usando capacete e luvas quando saía de um restaurante no bairro Canaã. Segundo o relato dos colegas, ele vinha recebendo ameaças. O repórter apresentava o programa Plantão Policial na rádio Vanguarda AM e escrevia para o jornal Vale do Aço. Causa perplexidade o fato de ser o terceiro profissional de comunicação assassinado no país neste ano, numa evidente afronta ao livre exercício do jornalismo e ao pleno direito da sociedade à informação. Brasília, 8 de março de 2013, Daniel Slaviero, presidente. Slaviero, né, o nome do presidente da ABERT. Lamentavelmente, mais um jornalista. Nós tivemos lá, mataram em Jaguaribe, no Ceará, né, semana passada, um repórter do mesmo jeito, dois elementos em uma moto, abordou o repórter e o assassinou. Quer dizer, tem que parar com isso, né? Hoje a liberdade de expressão, onde nós vamos com isso? Essa prática tem sido corriqueira. E aquela coisa, é necessário também frisar que é preciso, já existe essa discussão no Congresso Nacional, que seja aprovado o processo de federalização desses crimes, ou seja, esses crimes deixarão de ser investigados em âmbito estadual, eles vão ser passar para a Polícia Federal, Polícia Federal, ou seja, com toda a sua idoneidade, não tirando nenhuma responsabilidade e seriedade das conduções das polícias civis e militares dos estados, mas ao mesmo tempo é um processo que não tem nenhum tipo de interferência política nesses casos aí, ou seja, a federalização é um caso extremamente importante, projeto que existe no Congresso Nacional, eu acho que deva ser aprovado talvez ainda este ano, talvez nesse primeiro semestre, até para coibir isso, ou seja, um trabalho mais ostensivo por parte da Polícia Federal no sentido de
pegar, não é, e levar para a cadeia essas pessoas que estão ceifando a vida de profissionais da área de comunicação, simplesmente porque emitem as suas opiniões. E hoje foi solto, deve ter sido solto agora à noite, o Urbano, um dos articuladores aí do assassinato do Valério Luiz, ele que era assessor aí do Maurício Sampaio, ele deve ter solto ainda hoje. Agora, Dalmi, a legislação também, os advogados, você conhece bem a legislação em todos os sentidos, os advogados trabalham dentro da lei e conseguem soltar as pessoas até que seja julgado o último recurso, né? Pessoa que tem aí, no caso, nunca cometeu crime, pessoas que têm moradia fixa, têm emprego, acaba ficando esperando aí julgamento em liberdade. Hoje eu não advogo mais na área do crime, criminal, mas eu já fui advogado criminalista há alguns anos no início da minha carreira. E o que ocorre é o seguinte: primeiro nós temos que analisar a questão. Não é só essa questão das chamadas prisões cautelares, que entra desde a prisão provisória à prisão preventiva, não é? O que ocorre? Nós temos uma situação que ela é um contexto, e aí muitas vezes a sociedade não entende e culpa o judiciário, e culpa muitas vezes também a própria polícia, porque há uma estrutura de deficiência. O que ocorre? Hoje, por exemplo, a pena que o sujeito tem que tirar em termos de regime fechado é muito pequena, não é? Logo depois vai para o regime semiaberto, progride e por diante. Agora, o que ocorre? As prisões cautelares, que a sociedade questiona, são prisões, as provisórias e as preventivas, são prisões excepcionais. Isso não pode ser regra geral. E a senhora não entende. Então, o que ocorre? A polícia precisa de determinar, prender alguém, representa ao juiz uma prisão cautelar provisória de 10 dias, 20 dias, uma preventiva por 30, por 60, até concluir o inquérito. Ora, então o que ocorre? A pessoa não pode também ficar segregada, ser presa numa prisão cautelar, até que o processo, que o inquérito policial seja concluído, que ele venha a ser julgado em definitivo. Então, as pessoas não entendem. Então, olha, se ele cometeu um crime, é acusado de um crime, decretou a prisão preventiva. Ora, aí cabe à autoridade policial, que às vezes falha, falta estrutura de investigação, falta inteligência na investigação, e demora a concluir o inquérito, e aí não traz. Quer dizer, alguém cometeu um crime, é formalmente acusado, indiciado no inquérito policial. Ora, evidentemente, todo o aparato do Estado, da polícia, do Ministério Público, estão todos envolvidos. Amanhã, ele não consegue provar, naquele início da investigação, que o cidadão está intimidando testemunhas, que ele está impedindo a produção de provas. Então o judiciário não tem outro caminho soltar. E no criminal, nós não podemos trabalhar com hipóteses, com indício. Então, olha, o jeito é poderoso, é econômico, é perigoso, ou tal coisa, mas você tem que ter um fato concreto. Justiça trabalha em cima de fatos reais, de provas reais. Então, havendo indícios sérios que aquele indiciado está obstaculando a investigação criminal, ele pode se decretar a prisão preventiva e ficar até o julgamento, quando é um caso específico. O julgamento pode demorar 2 anos, e ele pode ficar na prisão preventiva. Vamos lembrar o caso aqui específico do goleiro Bruno, certo? Que ficou aí 2 anos e tanto preso e agora vai cumprir. E aquela prisão do Bruno foi preventiva. Por quê? Era um processo criminal polêmico, agora que ele confessou o assassinato da ex-amante, né? Certo? Que sabia e tudo. Então foi um processo complicadíssimo para a polícia. Mas você não acha, por exemplo, nesses casos deveria criar jurisprudência, ou seja, se o caso do goleiro Bruno é específico, que ele ficou na preventiva durante 2 anos, os outros também deveriam ficar, ou seja, quase que tudo, regra geral. Você não acha que a legislação nossa ela é muito frouxa nesse aspecto, ou seja, as interpretações são diferentes, o que provoca, inclusive, uma certa uma desconfiança da própria sociedade? Como é que o senhor vê isso? Mas cada caso, porque na verdade a jurisprudência ela mapeia o geral, mas tem que olhar cada caso concreto. Então, por exemplo, o cidadão que comete um crime e que ele é um permanente risco para a sociedade, que ele, né, que corre risco de se evadir, não tem residência fixa, quer dizer, amanhã a própria chamada persecução penal pode ser obstaculada se não tiver preso, justifica uma prisão preventiva maior. Porque todo mundo pode cometer um crime. Isso, na verdade, nós não podemos generalizar. Então, cada caso é um caso. Agora, o que ocorre? Fala, não, o advogado consegue uma liberdade, consegue um habeas corpus. Consegue por quê? Porque o aparelho estatal funcionou mal, ou porque não tem provas de que ele estaria prejudicando a instrução. Senão, nem o juiz, nem o desembargador soltaria. Quer
Quer dizer, necessário. Então a sociedade leva a questão da impunidade, o poderoso nunca vai preso. Por quê? Agora, e nós tivemos esse caso lá do goleiro Bruno, que foi um exemplo típico, quer dizer, não conseguiram revogar a prisão preventiva 2 anos. Por quê? Porque era um processo tão emblemático que nem o corpo da vítima não aparecia. Então, são situações diferenciadas. Agora, o que ocorre, Ulisses, é que nós, na parte penal, tem que ser analisado caso a caso, situação a situação. Então, quer dizer, se o Ministério Público mais a polícia não consegue provar dentro dos autos que aquele cidadão é perigoso, que ele precisa, que ele pode influenciar, que ele pode cooptar testemunho, que ele pode continuar ameaçando, a justiça não tem outro caminho a não ser soltar. Agora, uma vez condenado, aí tem que cumprir a pena. Mas tem um detalhe também, às vezes a pessoa pode ser presa. Nós, de vez em quando, vê um caso aí de uma pessoa que fica preso inocentemente, né? E depois, aí não tem como nem reparar mais, já perdeu grande parte da vida dele numa prisão. Eu acho necessário que os julgamentos têm que ser um pouco mais rápido, né? Demora demais. Na verdade, você colocou uma situação, por exemplo, eu não advogo na área criminal, mas eu acho que eu sempre, aquele blocário popular, que justiça tardia é injustiça. Justiça que tarda não é justiça, é injustiça. Então, o que ocorre? Nós vimos agora recentemente, também de repercussão na mídia, daquele policial que matou o médico, certo? Do Dantas. Que foi julgado agora. Olha, aquele fato foi em 2004. Quer dizer, então há uma lentidão muito grande no processo penal. Quer dizer, aí se discute que é recurso, mas não é recurso. A grande realidade que se discute, aí querem acabar com os recursos, aí o dia que o cidadão ficar para recorrer de uma condenação injusta, aí a gente vai se arrepender. Mas não é recurso. Advogado tem prazo para tudo, ele tem 10 dias, tem 15 dias. Agora, às vezes... O senhor que, por exemplo, o senhor que está aí atuando, o senhor tem livre trânsito, tanto do eleitoral como do criminal aí, o senhor concorda com essa legislação? A gente está discutindo reforma política também, o senhor não tinha que haver essa... Primeiro, eu acho que a legislação penal está muito leve, ela tem que endurecer mais um pouco. Correto? E há a questão muito séria que tem que se verificar, tanto em relação à penal, como a questão da minoridade penal, que tem que ser revista, porque virou moda, qualquer crime aí bárbaro, aparece um menor para assumir, de alguma forma, entendeu? Então teria que rever essa legislação penal, em relação ao cumprimento da pena, em relação até essas medidas cautelares, estabelecer com mais clareza, porque senão o cidadão, ele acaba na rua. E outra coisa, há uma deficiência no sistema penal brasileiro, e não é só aí, eu vou dizer do próprio judiciário, quer dizer, nada justifica. Olha o seguinte, o cidadão cometeu um crime de homicídio. Às vezes durou 30 dias, 60 dias, 90 dias para concluir o inquérito, é 30 mais 30 prorrogado. Depois tem as diligências. Então, nada justifica que um cidadão fique esperando para ir ao primeiro julgamento 8, 10 anos, como tem ocorrido aqui, inclusive em crimes que a mídia cobra. Agora, imagina os que a mídia não cobra. Não cobra, mas... Tá certo, eu vou só emitir uma opinião bem rapidinha aqui. Por exemplo, 2004, se tivesse sido condenado um ano depois... quando era major, o Dantas hoje já estaria recomeçando a vida dele, já teria cumprido a pena e já estaria recomeçando a vida dele, enquanto ele está vivendo o mesmo inferno astral que ele teve em 2004, agora com essa condenação. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Eu vou falar de um assunto agora que Ulisses Aécio conhece bem. A música brasileira perdeu o Chorão, né? Do Charlie Brown essa semana. E foi uma perda irreparável pro rock, né, Ulisses? Quem curte skate era um dos grandes nomes, um dos grandes ídolos aí da moçada skatista, não é? O Chorão, infelizmente, morreu. Não se sabe ainda o motivo, ou seja, presume que seja overdose, excesso de drogas. Um dos ícones da música popular brasileira, ou seja, formava-se conceito e inclusive opinião também as músicas, assim, com grandes conteúdos para a juventude, não é? Eu até questiono e indago muito aonde que está a relação drogas e música, a diversão, tudo, a arte. Então eu acho que é necessário que haja uma maior precaução por parte das pessoas, ou seja, que trabalham com a cultura, trabalham com a arte, não é? Que não se envolva demais também com o uso do ilícito, ou seja, das drogas.
E essas drogas a gente sabe que tem vitimado grandes pessoas, grandes personalidades na música popular brasileira. Uma delas foi a Cássia Eller, né? Excesso de consumo de barbitúrico, a própria Elisa Regina e tantos outros ídolos, né? Cazuza, ou seja, que morreu, vamos dizer assim, morreu de AIDS, mas tinha um trabalho também, assim, vamos dizer assim, mais voltado para a música popular rock e também nós sabemos com o consumo também do ilícito, né, das drogas. E nós torcemos aqui para que essa legião de fãs do Chorão, do Charlie Brown Jr., se mantenha sempre esse amor que teve, ou seja, morre o artista, mas a arte permanece. Detalhe interessante que um apresentador de televisão lá do Maranhão colocou a música do Charles Brown, tem um Charles Brown, não tem um cantor, e registrou a morte como se fosse do outro cantor americano, me parece, né? Surgiu aí, virou realmente um coqueluche aí na internet. Agora morreu outra figura extraordinária, mundial aí, o caudilho da esquerda, o super-homem da política lá da Venezuela, né? Morreu o presidente da Venezuela. Que coisa, que morte mais esquisita essa, hein, o Dalmir? E o pior de tudo é que estão querendo mumificar o Hugo Chávez, né? Na verdade, essas lideranças como o Hugo Chávez, que são lideranças populares, né? Extremamente populistas, aliás, inclusive, né? Agora, há um fato aí que as pessoas comentam, a questão médica, né? Procurou um país com a medicina atrasada demais, né? Que já foi boa, né? E que falam que é uma medicina boa, né? Mas não já tem. Foi, por exemplo, você tem no Brasil, nos Estados Unidos, eu não iria por causa da briga, né? Elege os Estados Unidos como o inimigo número 1 do país, né? Mas no Brasil nós temos aí excelentes centros de referência, como o Sírio-Libanês de São Paulo, país que era amigo dele aí pela própria tradição do PT que manteve, Lula que manteve, teria feito um bom tratamento aqui. Mas a questão ideológica falou mais alto, né, e preferiu seguir esse caminho. Eu tenho plena convicção que se esse cidadão, Hugo Chávez, tivesse vindo para o hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, né? Sírio-Libanês, ele estaria vivo hoje. Mas se por acaso ele morresse, a situação entre Brasil e Venezuela ia complicar. Complicado. Os sucessores dele já disseram que o câncer foi implantado pelos americanos, né? Isso para fazer o quê? Transformar o Hugo Chávez numa espécie de mártir e ganhar a eleição. E eles vão ganhar a eleição. Isso é contra-informação. Vão ficar ainda na Venezuela por muito tempo. Isso é aquela chamada contra-informação, o jogo de notícias, ou seja, todos os países trabalham com essa chamada cortina fria, aí, essa tensão em relação entre a verdade e a mentira, o fato verdadeiro e o fato mentiroso. E nesse caso, e todos nós sabemos aí que o caso, a própria revista Veja mostrou nessa semana, não é? A edição dessa semana mostrando o que é mentira, o que é verdade em relação à doença do Hugo Chávez, ou seja, o que se colocava oficialmente o governo da Venezuela, através da assessoria do próprio ex-presidente, do presidente morto, e também, vamos dizer assim, o que falava quem já contrapunha as chamadas mentiras da imprensa oficial venezuelana, ou seja, é uma tentativa de mostrar que há também, nesse caso aí, um processo de oficialização da idolatração também do Hugo Chávez. A partir do momento que você mumifica uma pessoa, como fizeram com Mao Tse Tung, como fizeram com Vladimir Lenin, ou seja, você quer mostrar que é o grande ícone da esquerda. E como o próprio professor Dalmir falou, infelizmente é um líder popular e populista, né? Populista. Agora, interessa mais para o ditador, quanto menos esclarecida a população, quanto menos estudado o povo, né? Quanto menos cultura tem o povo, melhor para o ditador. E parece que lá na Venezuela está funcionando isso, né, Dalmir? E uma situação interessante, é uma tendência na América Latina, é a manipulação dos veículos de comunicação. Porque os veículos de comunicação social, jornal, rádio, televisão, que realmente fazem a informação dia a dia, né? Então, todo governo totalitário, a tendência é controlar com mão de ferro os veículos de comunicação para que a população não seja bem informada e para que não haja nenhum contraditório, como disse o Ulisses, da sua informação. Quer dizer, a informação oficial é aquela que passa. Nós vimos aí essa tendência que isso na Argentina, né, com a presidente que isso agora recentemente, tentando lá fechar o maior jornal do país, numa tentativa de realmente fazer essa contra-informação, ou seja, não permitir
que a imprensa livre venha discutir. Porque o bom da democracia é exatamente contraditório, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, você pode expor seus pontos de vista, a imprensa é livre para se manifestar. Então todo governo totalitário, ele tem essa tendência a fechar os meios de comunicação, a limitar realmente, porque não importa até o nível cultural das pessoas, mas mesmo que haja boas escolas, boas universidades, mas o responsável pela conscientização da população, pela noção de cidadania, na verdade, é o veículo de comunicação. E o detalhe interessante eles já procuram perseguir os meios de comunicações e as faculdades, os colégios estudantis, porque os movimentos estudantis foram, no mundo, né, grandes responsáveis aí pela queda de muitas ditaduras, muitas mudanças, teve inclusive no Brasil. E aqui, hoje são atrelados, nos anos 70. Eles, infelizmente são atrelados, existem instituições, entidades que são atreladas, ou seja, ao poder. É necessário que esse processo de democratização, tanto no Brasil quanto na América Latina, passe por esse processo de depuração, ou seja, que a sociedade cobre, ou seja, no sentido de que suas instituições, suas entidades e seus veículos de comunicação sejam livres e soberanos no sentido de informar bem, ou seja, sem manipular os dados nem as informações. Verdade. Bom, eu quero só fazer um registro aqui. Esse final de semana agora, o governador Marconi Perillo inaugurou a iluminação aí da GO 070 até Inhumas e lançou a obra do asfalto que vai duplicar de Itaúsu até Inhumas, de Inhumas a Itaúsu, uma região que provoca ali muitos acidentes, uma estrada, a GO 070 ali muito perigosa, né? E nós estamos torcendo que essa obra saia realmente o mais rápido possível, porque além de salvar vidas, né, vai beneficiar muito a nossa região ali. E de Itaúsu para Itaberaí, também deverá ser lançada agora, muito em breve, já que o processo de licitação adiantou bastante. Dalmi de Faria, acabaram com o 13º e o 14º, será que chega aqui em Goiás? Já acabou aqui também? Chega. Ou nas outras assembleias deve seguir o mesmo processo? Na verdade, o que ocorre, em relação a algumas assembleias legislativas, estaduais, e o próprio Congresso, tem mantido essa questão do 14º e 15º salário de uma forma flagrantemente inconstitucional. Quer dizer, ignora o que foi legislado em 88 na Constituição Federal, que diz que o agente político, detentor de mandato legislativo, estadual, federal, municipal, ele não pode receber nenhuma gratificação adicional. O subsídio está na Constituição, escrito em 88 ainda, que ele recebe o subsídio em uma parcela única mensal. No entanto, tem ajuda de custo para o início dos trabalhos, no final dos trabalhos, e, teoricamente, os próprios agentes políticos nem sequer poderiam receber o 13º salário, pelo que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Por quê? Porque diz que não pode receber nenhuma gratificação adicional e o próprio 13º é uma gratificação natalina. Então, o Congresso agora, dada a própria pressão popular, o que a mídia vem colocando, a Assembleia de Goiás havia aprovado já o 14º e o 15º. Mas o que a imprensa disse é que o presidente não ainda teve coragem de pagar esse 14º e o 15º salário, até que deve ser objeto de questionamento pela Ordem dos Advogados, inclusive em ação direta de inconstitucionalidade e provavelmente também pelo Ministério Público. E agora, com o fato do Congresso Nacional ter acabado com o 14º e 15º salário, é uma situação que irá atingir todas as Assembleias Legislativas Estaduais, inclusive a de Goiás. Além da própria vergonha. Como jornalista, você que é um cara experiente, eles vão arrumar outro jeito de ganhar um dinheirinho aí, Ulisses? Arruma, lógico, ou seja, a intenção é se beneficiar. Eles encontram todo tipo de forma para que essas benesses sejam retornadas a eles. Agora, a gente há de colocar aqui que nas redes sociais, ou seja, há um protesto muito grande contra a institucionalização desse 14º, desse 15º, até porque é uma vergonha fragorosa, ou seja, a população não concorda com isso. Todos nós sabemos que o trabalhador brasileiro mal tem o 13º salário, ou seja, trabalho, tem um mês de férias, né? Enquanto nós temos várias categorias no Brasil aí que tem às vezes até 4 meses, 3 meses de férias, ou seja, é necessário que haja também um tipo de equilíbrio em relação aos benefícios, ou seja, se o trabalhador não tem isso, por que os parlamentares terão? Tá certo. Dalmi de Faria, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Canal Aberto.
Nós que agradecemos o convite e quero só encerrar nossa participação lembrando uma questão que precisa também ser mudada a legislação brasileira em relação às administrações, principalmente as municipais. Vocês viram no final do ano agora, todos aqueles que, com raras exceções, que perderam as eleições, não fizeram sucessor, não foram reeleitos, deixaram a administração no verdadeiro descalabro. Não é? Serviço público suspenso, até os serviços essenciais foram suspensos, deixando a população em situação difícil. E a administração pública tem que ter continuidade. Então, nós, fechando a participação no seu programa, esse alerta de que realmente, todo final de administração isso ocorre. Precisa de mudar a legislação, ser mais rígido com a lei de responsabilidade fiscal, no sentido de que a administração tem continuidade. Porque só quando repassa para o adversário que passa a administração totalmente destroçada. Nós agradecemos, então, a participação e estamos à disposição da PUC TV, do seu programa, para outros momentos que nós fomos convidados. Tá certo, obrigado. Ulisses. Mandou um abraço para a dona Madalena, ela é mãe do Júnior, nosso xerife, amigo nosso aí, que é apelidado de xerife. Ela é moradora de Campinas, está sintonizada no programa Canal Aberto aqui da PUC TV. Tá certo, eu quero mandar um abraço aí para o Célio Silveira, está nos assistindo, ele que é o presidente da AGEL, e para o Jean Carlos, lá do Fomentar. Uma boa noite para você e até a próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite.